Olá! Hoje a gente mergulha em 2 Samuel, capítulo 20. Olha, mal acabou a confusão com Absalão e a tensão já volta com tudo. A paz para o rei Davi era, assim, algo bem difícil de manter naquele momento, né? Sem dúvida. Davi está voltando para Jerusalém, mas o reino continua dividido. É nesse clima que aparece o Seba, filho de Bicri, um benjamita. Ah, benjamita. Isso pode ter um peso, né? Por causa do Saul. Exato. Pode ter uma ligação aí com antigas lealdades. E o Seba, ele toca a trombeta e basicamente chama para uma nova divisão, sabe? Separar Israel de Judá de novo. Pois é, a frase dele é forte. Não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé. Cada um para sua tenda, Israel. E olha, muita gente de Israel segue ele mesmo. Abandona o Davi, só o pessoal de Judá que fica firme. Enquanto isso, lá em Jerusalém, o Davi tem que lidar com as consequências domésticas também. Ele confia nas 10 concubinas que tinham ficado no palácio, uma medida drástica. Sim. Mas voltando à rebelião do Seba, a resposta do Davi é para ser rápida. Ele chama o Amasa, que ele tinha acabado de nomear comandante. Isso, no lugar do Joabe, né? Exato. E ordena que o Amasa convoque os homens de Judá. O prazo, 3 dias. Só que o Amasa, ele demora. Né? E essa demora é, assim, um ponto-chave. Acaba sendo fatal, na verdade. Totalmente. Davi fica preocupado, né? Com medo do Seba se fortalecer com esse tempo extra. Então ele não espera mais pelo Amasa. E o que ele faz? Ele chama o Absai, que é irmão do Joabe, e fala para ele pegar os homens da guarda real, os soldados de confiança, e ir atrás do Seba. Ah, então ele está colocando o Joabe meio que de volta na jogada, mesmo que indiretamente pelo irmão. É o que parece. O Joabe estava com o Absai e os homens. E aí, aí as coisas ficam tensas de verdade, lá perto da grande pedra de Gibeão. É onde acontece o encontro entre Joabe e Amasa, certo? Exatamente. O Joabe vai encontrar o Amasa e a cena é chocante. Ele chega perto com aquela saudação. Como vai, meu irmão? Pega na barba do Amasa com a mão direita, sabe? Como se fosse para dar um beijo de cumprimento. Um gesto que parece fraterno, né? Mas era uma armadilha. Pura armadilha. O Amasa talvez nem tenha percebido o perigo, mas na outra mão, o Joabe tinha um punhal escondido no cinto. E ele usa, né? Usa. Ele apunhala o Amasa na barriga. A descrição é bem gráfica, diz que as entranhas se derramaram e ele morreu na hora. Uma traição brutal ali na frente de todo mundo. Caramba. É a frieza do Joabe em pessoa, né? Ele não só elimina o cara que pegou o posto dele de comandante, Sim, mas ele faz isso de um jeito que reafirma o poder dele. Ele assume o controle da perseguição a Seba imediatamente. É muita ambição ali, né? Misturada com uma suposta lealdade a Davi. é uma lealdade bem conveniente para ele, né? E isso não seria perigoso para o próprio Davi? Tão comandante assim, tão autônomo e violento? Com certeza é um risco. Mostra como o poder do Joabe era grande, talvez até demais, e a cena depois é forte também. Um dos homens do Joabe tenta animar as tropas para seguir Joabe e Davi, mas o corpo do Amassa ali no meio da estrada. Atrapalha, né? Exato. O pessoal hesita. Eles precisam tirar o corpo dali, cobrir, para poderem continuar a marcha. Mostra o impacto do que aconteceu. E aí, com Joabe de volta no comando, de fato, eles vão atrás do Seba. A perseguição leva eles até Abel-Bet-Maca, uma cidade fortificada lá no norte. E eles começam o cerco, preparam rampas para atacar a muralha. A cidade parece condenada, né? A força militar do Joabe contra eles. Parecia o fim, mas aí entra em cena uma figura inesperada, uma mulher sábia da cidade. Ah, a mulher sábia de Abel. Uma personagem fascinante. Ela chama o Joabe lá de cima do muro. E ela vai direto ao ponto, né? Questiona o Joabe: olha, nós somos pacíficos, fiéis em Israel. Por que você quer destruir uma cidade que é como uma mãe em Israel? Por que destruir a herança do Senhor? Uma fala muito corajosa e muito inteligente. Extremamente inteligente. Ela apela para o senso de identidade de Israel, para a religião, para a reputação da cidade. Contrasta totalmente com a abordagem militar do Joabe. E funciona, né? O Joabe dá uma recuada, ele diz que a intenção dele não é destruir a cidade toda, que o problema é só um homem, o Seba, o rebelde. Isso.
E a mulher, muito prática, oferece a solução. Entreguem a cabeça do Seba e o cerco acaba. Ela então volta para dentro da cidade, conversa com o povo, usa o conselho sábio dela e eles aceitam. Cortam a cabeça do Seba. E jogam por cima do muro para o Joabe. Fim da rebelião. Que desfecho! Rápido, decisivo. Joabe toca a trombeta, o exército se dispersa, cada um para sua casa, e ele volta para Jerusalém. Exatamente. A rebelião acaba não pela força bruta do cerco, mas pela diplomacia, pela sabedoria dessa mulher. E Joabe retorna, claro, com seu poder militar agora totalmente reafirmado. O capítulo até termina listando os oficiais de Davi, com Joabe de novo como comandante-geral. A ordem administrativa é restaurada, mas o caminho para chegar lá foi bem turbulento. Muito. E isso nos deixa pensando, né? Vimos uma rebelião ser esmagada rapidinho, mas também vimos a consolidação de poder implacável do Joabe. E uma solução que veio da sabedoria e não só da espada. É verdade. O que a gente tira disso tudo? Talvez que a estabilidade de um reino naquela época era uma coisa muito complexa, né? Com certeza. Envolvia lealdade, mas também muita ambição, violência calculada, traição e, às vezes, negociações inesperadas. Mostra a dura realidade de manter um reino unido. E levanta aquela questão sobre o preço da paz, né? Até onde se vai, quais meios são usados para manter a ordem. Exatamente. Fica essa reflexão sobre a natureza da liderança em tempos tão instáveis e os custos, às vezes, terríveis para se alcançar alguma estabilidade.